estado de Santa Catarina está crescendo. Esse crescimento é acompanhado de desenvolvimento social. É um estado que tem hoje o terceiro PIB per capita do Brasil e o mais bem distribuído. É um estado que está mudando várias atividades setoriais, caminhando para os serviços, caminhando para a área logística de importação e exportação. É um estado hoje com características fortes no turismo, na área tecnológica, na área da construção de navios, de barcos, quer entrar na indústria do pré-sal. É um estado em transformação, mas ao mesmo tempo é um estado que detém uma condição peculiar em função dessa relação turismo-indústria, logística, portos, marinas, todo esse conjunto de potencialidades marítimas de um lado e de vales, etc., tipo de colonização que ela detém. O estado possui um excesso de vocações demais. E o desafio que o Estado tem hoje é de fazer com que essas vocações sejam compatibilizadas numa organização de território, que é onde as pessoas vivem, né, com um tipo de infraestrutura e respeitando e potencializando essas vocações simultaneamente. Você veja que o grau de internacionalização ele vai permeando a sociedade. O papel do governo é organizar, promover a organização do espaço, a promoção dos serviços sociais, principalmente a educação, né? E organizando esse espaço, permitir que esse desenvolvimento aconteça de uma maneira a compatibilizar aquelas vocações ao qual eu me referi. Olha, o Rio Grande do Sul ele é um estado muito mais aberto ao comércio exterior do que os demais estados da federação e acima da média nacional. Então, é um estado que sofreu muito com a crise econômica internacional, principalmente no setor industrial, principalmente os setores exportadores, os industriais, né? Eu acho que medidas, o câmbio também é outro ponto que vem penalizando muito o setor exportador, não é tanto os industriais quanto os exportadores dos agronegócios, né? Então, eu acredito que algumas medidas devem ser pensadas a longo prazo mais para o Brasil, né? Como medidas de redução de taxa de juros pelo Banco Central, seja um melhor controle do gasto público do governo, para que taxas de juros melhores sejam possíveis, de forma que atraia menos capitais para o Brasil e pressionando menos a taxa de câmbio, né? E medidas de cunho também estruturais e conjunturais. Por exemplo, né, melhorar os acordos internacionais, retomar mais acordos, acelerar o processo de acordos internacionais como com a Europa, como com o México, né? Então são medidas que a gente tem que atacar de forma ampla, né, o problema da exportação, né? O Rio Grande do Sul ele vai muito a reboque do que está acontecendo com o Brasil nesse sentido, porque a gente fica, não digo refém, mas a gente depende, né, de uma medida de cunho mais federal do que necessariamente do próprio Estado, né? No caso do próprio Estado, aí tem questões de investimento em infraestrutura. O Rio Grande do Sul tem que recomeçar a investir, como já tem feito nos 2 últimos anos, né? Investir mais em portos, em aeroportos, né? E na malha, nas redes modais, como hidrovias e rodovias, né? Então, eu acho que tem que ser uma força-tarefa, né, tentando atacar por vários pontos diferentes. Um ponto estrutural, parte do governo federal, de acordos internacionais, e outro ponto de investimento em infraestrutura vindo do governo estadual, né? Acredito que esses são pontos que vão ajudar para internacionalizar mais ainda a economia do estado. Bom, o caso de internacionalização da economia paranaense é um caso, a princípio, um pouco complicado, porque a economia, para se internacionalizar, ela sempre dependeu muito de investimentos externos, né? É uma questão de 7 ou 8 anos que se iniciou um processo de uma tentativa de se internacionalizar a partir de arranjos produtivos locais, por exemplo, ou seja, procurando redes de micro e pequenas empresas, os chamados clusters, os chamados agrupamentos, né, que a gente passou a abordar a partir de APLs. Entretanto, isso não evoluiu. E por que não houve uma evolução? Por que há raros casos de industrialização propriamente dita de empresas paranaenses, né? Falta empreendedorismo no Estado, na minha opinião. Além de tudo, falta uma política focada para a inovação, né? Nós não temos no Estado do Paraná uma política específica de inovação para a rede de empresas, principalmente para pequenas, micro e pequenas e até médias empresas. Essa política precisa descer de âmbito federal e atingir o Estado do Paraná. E o Estado do Paraná precisa inserir essa política. Acho que agora é
um dos grandes desafios do novo governo que assume a partir do ano que vem.